mil alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu digo não necessariamente nesta mesma ordem, mas sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa edição de número 783 do Teoria de Tudo, by Unicesumar. Pensando bem, dá para ser feliz ao infinito e além. Muito obrigado a você que está conosco desde o início da nossa programação. É um prazer sempre estar em sua companhia. Hoje o tempo está quente, né? É verão, 33 graus a temperatura, 16 horas 11 minutos ao vivo aqui pelo Facebook de Sabe Caxias, dia 12 de fevereiro de 2026. Mas você pode estar na nossa pós-audiência pela Rádio Sabe Caxias, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp. Muito obrigado, né? Seja sempre nosso companheiro, companheira. E no Rádio Portal, claro, Sabe Caxias, sabecaxias.com.br. Temos o apoio, né, novo aqui e feliz, né, dos nossos amigos aqui do Cursão Pré-Vestibular, Cursão Mais Garra Pré-Vestibular, promoção de carnaval para você aproveitar também, não é? O Cursão que estará em todo este ano junto conosco, trazendo aí seus professores para entrevistas, né? A porta, a pré, né, a entrada, umbral de entrada para o vestibular, para o Enem, para várias faculdades, com a expertise aí de quase 60 anos do Cursão, não é? Venha conhecer a nossa sede presencialmente e ganhe um desconto em qualquer um dos nossos cursos aqui na Coronel Flores, Cursão Mais Garra Pré-Vestibular, promoção de carnaval. Temos o apoio também da Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil. Aqui no Polo de Caxias do Sul, a Tainei Schmidt junto conosco, CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, Top Down Informática, Mecânica Tecnicar, amigos queridos que fazem parte aqui, né, do nosso, o Samai também junto conosco, o Világio Caxias, enfim, muitos amigos que fazem parte desta trupe RPP Construtora, da nossa trupe que propõe aí uma alternativa de entretenimento, de conteúdo e de raciocínio para você. Hoje, né, nós vamos falar daqui a pouquinho, já está aqui conosco a presidente da PAI, Fátima Randon, mas é claro que sempre, como você sabe, para a nossa pós-audiência ficar ligada com os nossos acontecimentos, nós deixamos alguns destaques do Brasil e do mundo para que você saiba o que está acontecendo. Então, no Rádio Portal Sabe Caxias, na manhã de hoje já colocamos algumas matérias. SIC Caxias expõe fotografias históricas do concurso Tirando Pó. Estabelecimento interditado na estação férrea durante a operação contra a perturbação do sossego. O Juventude, né, que ganhou de virada do São José, está classificado. Notícias do Brasil e do mundo também, para que você se referencie aqui no nosso Rádio Portal. E vamos falar, claro, de um tema importante, necessário e vital, que é tradicional em Caxias do Sul, e não só, vamos saber um pouco mais da história. A Fátima vai contar aqui um pouco da sua carreira. Gestão que terá foco no compromisso com atendimento precoce, acolhimento e transparência. A PAI de Caxias do Sul anuncia Fátima Randon como nova presidente da instituição para o mandato de 31 de dezembro até 31 de dezembro de 2028. Uma trajetória profundamente ligada à história da PAI. Fátima retorna à presidência para conduzir mais um ciclo de gestão pautado pelo compromisso humano, pela transparência e pelo fortalecimento dos atendimentos oferecidos à comunidade. Ao início, há cerca de 40 anos, não é? O vínculo da Fátima com a PAI. A PAI tem uma história ampla, deixa eu colocar lá na tela aqui.
Deixa eu ver o microfone aqui, está tudo certo, né? Fátima, é um prazer tê-la aqui no nosso programa, seja bem-vinda, né? Aqui é o nosso Teoria de Tudo, para falar de um assunto de vital importância, né? Que não poderia passar em branco, que é você voltar à presidência da APAI. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Então, conta, você volta à presidência, tem 40 anos na APAI, né? Muitas coisas que eu não vou saber perguntar, você vai me ajudar a responder, tá bom? Uhum. Conta um pouco então da APAI, qual é a importância dela, qual é a função, qual é o significado. A nossa audiência se renova, nós sempre pressupomos que as pessoas sabem o que é pelo nome, mas nem sempre. Nem sempre. É uma sigla, APAI, na realidade é um movimento mundial, né, que é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. Nome dado, né, excepcionais às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, são várias patologias, e hoje em dia também se inclui o espectro autista. Ele não está classificado, ele tem essa classificação, um espectro, né, autista, então, de autismo, que a gente vai trabalhando com essas pessoas e no decorrer do trabalho se vai vendo o potencial, se vai vendo como atendê-lo e como fortalecer essa pessoa, né? Para que ela se desenvolva dentro da melhor maneira possível, dentro da patologia que ela tem. A importância da APAI numa cidade assim, ela é incrivelmente necessária, por assim dizer, porque ela abraça essas pessoas na sua cidade, né? São famílias que recebem esses bebês, né? Eles nascem nessas famílias, e se detecta alguma deficiência, alguma patologia, onde a APAI tem o compromisso e tem todo a competência para atender essa pessoa. Então, inicialmente, é marcada uma entrevista, é feita uma avaliação, um diagnóstico, né, da situação, então se encaminha para o melhor atendimento possível. O meu envolvimento com a APAI vem de longa data. Bom, desde que eu era pequeno, meu pai falava de pessoas, ele dizia, a gente na época morava em bairro, e diziam os aleijados, coisas assim, era o termo que se usava porque se desconhecia, né, termo deficiência, enfim. E meu pai sempre dizia que nós devíamos respeitar muito essas pessoas. Inclusive, a gente tinha vizinhos com deficiências físicas, né? E alguns com deficiência intelectual, a gente dizia mental, mas na época era o que a gente sabia e não compreendia direito. Meu pai sempre explicava para a gente de uma maneira simples o que podia ser. E nessa toda a trajetória familiar, nós somos em 6 irmãos, eu sou a terceira. Eu casei e 4 anos depois eu tive uma filha, Marina, com síndrome de Down. Olha só. Isso é uma história linda, eu falo sempre. Era uma intuição a tua educação, uma intuição. Do avô, né? E o meu pai olhava para mim e dizia, como a gente entende os porquês, né? Ela... Nessa trajetória, foram muitas as dificuldades, a gente tinha um atendimento para ela, todos os serviços que a gente procurava eram particulares, né? Claro. Porque foi a orientação que nós tivemos, nós sabíamos da existência da APAI, isso foi em 1981. Sabíamos, mas eram atendimentos menores, então a gente procurou os atendimentos particulares, ela teve várias situações de problemas que envolvem na própria síndrome, como a deficiência cardíaca, pulmonar, né? Então, tudo isso a gente operou coração, eles têm muitas pneumonias, todos os nossos atendidos a gente sabe as dificuldades, muitas gripes, muitas situações difíceis, sempre com febre, sempre doentes, então todas essas famílias passam por isso. A minha filha operou coração, operamos em São Paulo com o doutor Adib Jatene. Sim. Naquela época foi ministro da Saúde, né? Do foi, Fernando Henrique. Isso. Ela foi encaminhada daqui de Caxias, eu fui a Porto Alegre, e lá teve um encaminhamento muito importante na época, porque a gente tinha relacionamentos. Por isso que a gente procura facilitar para as famílias que eles tenham melhor atendimento. Ela teve muita sorte de nascer
Sim. na minha casa, que nem eu digo, na nossa casa, Aham. e na época ela foi encaminhada para São Paulo, através de uma indicação do Paulo Maluf e uma indicação de grãos-mestres da maçonaria, que meu pai foi um grande maçom. Nós operamos a Marina pelo SUS, era INPS, né? Só para referenciar o nome do seu pai, por gentileza. Floriano Prece Neto. O pessoal eu conhecia por Ivo Prece. Uhum. Nós morávamos ali na Sarmento Leite, perto do quartel. Uhum. Ela operou o coração, teve alta e tudo mais, mas não foi fácil. Ela teve muitas pneumonias. Nesse tempo, eu fiquei grávida da Marta, minha filha, que agora tenho ela no meu coração, tá linda, maravilhosa, com 42 anos. Uhum. Mas a Marina, infelizmente, em 1987, depois de uma luta muito grande, ela contraiu sarampo e faleceu. Jovem, né? Muito... Jovem, com pneumonia dupla. Então, assim, essas pessoas, elas têm aliadas às patologias as doenças que podem vir juntas. E a minha filha teve isso. Sim. Foi uma experiência incrível, eu já estava envolvida com a PAI de uma maneira ou de outra nas ações que a PAI fazia naquela época em busca de subsídios, dinheiro, enfim. Sim. Né? Com o falecimento dela, fiquei com a Marta e eu me dispus de uma certa maneira, após me aposentar, me inserir cada vez mais na PAI. É uma missão que eu sinto que tenho e meu pai sempre dizia, que as coisas vêm para as pessoas certas e que a gente não vem para esse mundo só para fazer coisas para a gente e para os seus. A gente pode fazer mais e a gente arruma tempo. Aí eu me inseri, entrei na diretoria, né? Eu estou praticamente nos conselhos há mais de 25 anos. Aí surgiu, me preparei bastante, então em 2014 eu assumi o primeiro mandato e foi até 2019. Foram 2, porque é 3 mais 3. Isso, então já tive a experiência, né, Sim. de presidir. 6 anos. 6 anos foram. Fora, né, quem está fora, entendendo, né, ali o dia a dia como voluntário, são voluntários. Sim, né? Nós somos voluntários, os conselhos todos, a gente se envolve, temos um grupo muito bom, envolvidíssimo, assim, no crescimento da PAI, na transparência e na credibilidade, né, há mais de 25 anos, praticamente. Aí depois os estatutos não permitem, depois de 2 mandatos que venham logo um terceiro, né? Tem que ter uma gestão pelo menos. Então a gente tem um grupo muito importante, muito bom, muito coeso, que pensa igual, que fala a mesma linguagem, e a gente se reúne para discutir as melhorias. A gente não se envolve com política, nós não nos envolvemos com interesses daqui e dali, são interesses de todo mundo. Sim. Né? A PAI busca em todas as situações os subsídios através de projetos, através de ações que a gente faz, através de relacionamentos que a gente explica o quanto precisa. Então a gente tem chamamentos para que aconteçam assim os depósitos, as doações, para que a gente fortaleça os atendimentos. Sim. Né? Então agora surgiu, eu digo, a oportunidade novamente, mas foi um chamado para que, como a gente está dentro da situação, sabendo das coisas, nós já iniciamos uma trajetória de gestão, já procurando de cara tudo que se precisa, marcar as reuniões com as pessoas que a gente precisa. É óbvio que a gente vai falar com o prefeito, vai falar com o secretário, falar com as pessoas que podem conseguir e diminuir a carga que a gente tem lá. Que eu digo carga, que é o seguinte, a gente tem assim já um planejamento anual de tudo que a gente vai precisar. Perfeito. Né? Então, a nossa despesa é muito grande. Para o senhor saber, nós temos 96 funcionários. É uma grande empresa. E só de pensar que eu estou de novo, né, com essa responsabilidade, eu quero que os ouvintes entendam que a gente não se queixa, a gente diz, é um compromisso, ele é desgastante, ele é assim da gente arregalar os olhos e dizer, vamos lá, levantar todo dia e procurar melhorar. Mas a gente sabe que consegue e vai. Eu, por exemplo, vou fazer o meu melhor. Sim. Né? E quanto ao que a gente faz, a PAI de Caxias ela tem a sede,
que é um espaço grande lá perto do Cristóvão, que todo mundo conhece, Uhum. e mais 2 casas, que são duas extensões. Uma ali no bairro Cinquentenário, perto também do banco ali da ABB, e outra no bairro Bela Vista, onde nós atendemos na assistência social os adultos. Perfeito. Então, Os eles são... adultos, deixa eu lhe perguntar, a palavra, a senhora falou corretamente, ainda é, agora me recordo aqui, problemas... de deficiência intelectual e múltipla. Os adultos são Diversos. aqueles que já estão na PAI, a maioria há muito tempo. sim. Porque eu vou colocar o seguinte para o Que senhor. são longevos, né? Nem todos. Eles são longevos, a maioria. Hoje em dia eles ficam bem longevos. Uhum. Eu conheço alguns já com 60 anos e que já têm 40 anos de APAI. Olha só. Eles iniciaram, alguns jovens que depois se preparam melhor, vão para o mercado de trabalho. E depois eles, assim, o que a PAI pode oferecer para ele nessas extensões dos adultos? Eles se reúnem, eles conversam, são oferecidos vários tipos de assistência, de teatro, de jogos, de aprendizagem, eles vão para a cozinha, eles fazem muitas coisas e nós temos muitas portas abertas para ensinar para eles N coisas. Já foram ensinar para eles como fazer pães, como se apresentar em público, como cantar, como jogar algumas coisas, jogos, são atendimentos personalizados, ensinar como montar um buquê de flor, ensinar várias coisas. Sim. A parte da religiosidade, da convivência em família. Então, eles continuam indo com os atendimentos, porque é o vínculo que eles têm. Porque como adultos, para onde que eles vão, seu Miguel? Exato. Qual é a política pública que abre portas para Para a eles? inclusão, a sociedade não está É pronta. difícil, né? não. A sociedade nunca esteve e não está, né? nem com lei alguma que venha dizer que tem que incluir. Se inclui em algumas situações possíveis, com responsabilidade e muito respeito. Sim. Porque eles vão se inserir em determinadas situações em que eles têm limitações. Sim. E essas limitações têm que ser respeitadas. Tem que ter paciência de grupo, tolerância, acolhimento, empatia. Empatia, tudo isso. Então, como é que eu vou dizer para o senhor? Como é que eles vão ser colocados numa sala de aula para uma determinada série, por exemplo, os que têm um pouco mais de condições, e acompanhar tudo aquilo numa tarde, toda aquela informação? Eles são delicados, tem que ter o tempo deles. Por isso que na APAI de Caxias nós temos uma escola, né, lá dentro, onde nós temos 90 alunos, 45 na parte da manhã e 45 na parte da tarde. O que é ensinado para eles? São turmas pequenas, eu creio que no máximo 8 eles vão vendo a capacidade deles para tornar um grupo homogêneo. Perfeito. Né? E aquele profissional, ele é preparado para atender uma pessoa. É um ritmo diferente de pedagogia. Totalmente. Eu quero recuperar só uma coisa, que eu me esqueci do termo. A senhora não se fala deficiente mental, né? A senhora falou no começo... Deficiência intelectual e múltipla. Esse é o termo correto. Múltipla seria, então, várias patologias. Abrange todos os aspectos. Toda a síndrome de Down, tem outras síndromes que tem outros nomes, né? E é o certo, deficiência intelectual e múltipla. E múltipla. E barra espectro autista é o que a PAI atende hoje. O espectro autista, como eu lhe falei, é um espectro. Algumas pessoas têm mais situações de espectro e outras menos. Sim. Então aí teria que estudar o espectro, que são as situações que envolvem aquela pessoa. As outras... Quando se fala espectro, isso quer dizer níveis de comportamento, de capacidade, de aprendizado, atenção, tudo, de relacionamento, tudo, não é? tudo, de sociabilidade. Várias coisas dentro desse espectro, se inclui deficiências, mas elas têm patamares voláteis, assim, elas transitam entre elas, então tem que ter, como é que eu vou lhe dizer, aquela pessoa tem que ser trabalhada, ela vai evoluindo com o atendimento que tem na PAI. Sim. O mais importante que eu vejo, que eu sempre, assim, é uma experiência incrível desde que eu estou lá dentro, o atendimento precoce, porque isso me foi dito com a minha filha. Com 40 dias, nós já levamos ela para um profissional, para ele avaliar e nos dizer o que podia ser feito e como atendê-la estimulando, que é a estimulação precoce.
vários tipos de estimulação que se encaixa na fisioterapia e na fonoaudiologia. Na fisio, No seu são caso, na síndrome de Down, que era bem comum a gente reconhecer nos anos 80, porque tem uma característica genética do genética, Down, isso, eles que a têm gente- as feições parecidas, a maneira de andar, são carinhosos, se é uma vê hoje- tipicidade, eu digo tipicidade, ó, é uma situação deles. que né? se vê hoje trabalhando e vivendo, Sim. né? Caixa de mercado, já Caixa tem de mercado. outras funções, não só, você tem caixa de mercado, porque Várias, funções inteligentes. eles têm, inclusive, a gente sabe que eles têm muitos capacitados que vão bem adiante quando existe onde é oportunizado para eles. A Marco Polo, por exemplo, faz um trabalho muito bonito com PCDs. Eles têm lá uma ala com várias síndromes, tem uma área muito grande com síndrome de Down, em que eles têm um desenvolvimento incrível com aquilo que é proposto no trabalho. A responsabilidade, a frequência no trabalho, a capacidade de organização com aquilo que eles estão trabalhando naquele dia. Então, o que a PAI faz? No começo, a estimulação precoce, os movimentos de físio são importantes para a hipotonia, para que eles se desenvolvam, para que eles caminhem antes, para que eles se atendam, para que eles consigam comer sozinho. Várias situações que um ser humano, não, uma pessoa normal, vai aprendendo olhando, né? Sim, naturalmente, né? Brincando, né? E a esse aspecto da síndrome de Down se somaram todas as outras que foram sendo estudadas. Porque o autista, por exemplo, ele não é identificado naturalmente. Ele assim, é identificado com o tempo. Muitas Exato. vezes as famílias percebem alguma situação, encaminham, eles vão para um Demora mais, especialista, aí vão lá para a PAI, com o diagnóstico já de autismo, indicado. né? E as escolinhas recebem crianças que elas percebem certas situações, claro que tem que ter muito cuidado com o diagnóstico. Na PAI se faz uma outra avaliação, e os nossos atendimentos a gente já tem que atender a média complexidade. Eles já têm uma complexidade de comportamento em que nós estamos preparados para atender. A baixa complexidade, que é como eles classificam, muitas vezes as famílias conseguem por si só, né, aquela pessoa dentro do contexto que ela estabelece familiar, como ela quer viver. A própria escola, em alguns casos, acolhe, né? Até os nossos filhos têm uns mais quietos, mais calmos, que são mais tímidos, coisa assim. E a alta complexidade, existem também centros que atendem, né, com orientações. Na PAI fica mais ou menos a média complexidade, que é onde a gente consegue trabalhar. Nós temos atualmente, pelo que eu sei, assim, né, que conseguem ir periodicamente, cerca de um pouco mais de 60 já. E dizem que isso é crescente. Crescente, é o que eu ia lhe dizer. Quando eu saí, meu último ano de presidência, nós tínhamos, eu acho que não tínhamos 5 ou 6 que começaram a aparecer. Eu até procurava ir vê-los, eu transito muito pela entidade. Sim. Eu gosto de entrar nas salas, ver um atendimento, entro na sala das mães, vejo eles chegando, saindo, às vezes não querem ir embora, né, se apaixonam porque eles se sentem ali tão acolhidos, dentro daquele contexto em que daquilo que eles são, eles se percebem ali, meu Deus, é aqui que eu tenho que estar. Né? Por isso que eu digo, é a PAI, gente, é o lugar de gente feliz. Né? Porque as pessoas que trabalham com eles, que atendem eles, percebem o que eles são, entram no contexto deles. E as famílias sempre saem de lá muito agradecidas, muito felizes, notam a mudança daquela pessoa. Nós temos paralisado cerebral, nós temos os microcefálicos, outras características genéticas, situações de que não tem um diagnóstico assim muito preciso, mas tem uma deficiência intelectual. Então, se trabalha de uma forma que eu digo humana. Porque ali há uma alma humana. É preciso, com uma ferramenta, né, física um pouco limitada por um período de tempo, né, porque somos cristãos, sabemos que a alma continua, né? Com certeza. Eu acho assim que nesse contexto dos atendimentos, por isso que a PAI tem que estar sempre forte, eu digo forte com as pessoas que estão lá trabalhando com eles,
que as famílias nos entendam, entendam, aceitem aquele especial, a gente diz especial porque eles são muito especiais, Sim. nossos excepcionais, eu sempre digo nossas crianças, Excepcionais, né? a senhora usou. Excepcionais é um termo que foi praticamente... Ainda é válido, pode ainda ser é usado. válido. Da sigla é Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Essa é a palavra que É eu um queria movimento mundial, é um movimento, Certo. né? Inclusive esse movimento já Porque chegou... tinha sido substituído por especiais. Sim, mas esse não ficou. Não pegou. Excepcionais. A excepcionalidade, que eu digo, a excepcionalidade, tu pode vê-la de várias formas. Sim. Assim como tem os superdotados, nossa, aquela pessoa especial também né? E às essa vezes também precisa de um atendimento e um acolhimento Exato. específico. Sim, normalmente é mais risco para a sociedade, né? Um gênio louco. Não, eu digo, os pais percebem, já procuram uma escola com uma potência incrível, oportunizam para aquela pessoa, que nem eu digo, hoje em dia, o que a internet proporciona para eles, né, em pesquisa, então eles ficam ali muito tempo estudando, lendo e vendo, aquele potencial desabrocha de uma maneira muito maior do que só ir para uma sala de aula, né? Existem até situações no mundo em que existem escolas, e existe a catalogação de superdotados, né? Então eles vão assim para explodir aquela capacidade, as universidades percebem isso, existem situações em que eles são inseridos. Aí eles são inseridos onde eles deveriam estar. Numa escola, que eu digo, com um nível mais alto. Porque o emocional não acompanha, às vezes, o educacional do gênero. Né? Eu tive na minha época de professora, eu sou licenciada, eu fiz licenciatura plena em matemática, trabalhei 18 anos no magistério, né, com a paz sempre do meu lado. Eu tive situações de alguns alunos muito capacitados, que incomodavam muito em outras escolas e que chegavam, de repente, na nossa sala de aula. E já vinham com diagnóstico, aquele é problema. Era um problema. Mas por que ele é um problema? Né? Os mais quietos, que não sabem nada, às vezes incomodam, mas ficavam quietos. Eu tive um caso assim que me chamou muito a atenção, o menino tirava 10 direto. As situações de prova, mas assim, incomodava. O que acontecia? Naquela época se mandava para fora de aula, da sala de aula. Tinha aquela situação de... Mas a gente tem que perceber que aquela pessoa, ela pode fazer mais na sala de aula. Eu cansava de mandar para o quadro. Vem me ajudar, vem resolver esse problema. Aquele menino, esse é um caso, inclusive eu não lembro o nome dele, mas lembro do rostinho dele, lembro da mãe dele chorando e me agradecendo, dizendo, tu salvou meu filho. Eu dizia, vem aqui, resolve para mim. Hoje eu não estou com vontade, ele pé. Os outros colegas começaram a vê-lo como, ele é inteligente. Ele não era problema. Não. Ele era inteligente. Era uma questão logística da sala de aula. Isto, né? Então, essas situações os professores já sabem melhor hoje em dia já percebem, existe a situação, existem grupos, escolas, inclusive, que têm até bolsas. São pagas, mas existem bolsas em que elas abrem para onde tem escolas municipais, estaduais, e até pessoas de bairro, associações, onde tenham esses gênios que elas entrem nessas escolas onde eles, por exemplo, em matemática, eles oferecem um nível maior, porque como é que tu vai dar numa sala de aula um conteúdo e tu vai explorar ele na sua grandiosidade? Ele vai se entediar, né? Vai se entediar, ele já sabe como resolver, ele faz de cabeça às vezes. E ao mesmo tempo, assim como o autismo está crescendo, a superdotação também está. Porque os estudos, né, pedagógicos estão também se tornando mais eficientes. Né? A minha filha outro dia levou a filha dela num médico, ela disse, mãe, porque a minha filha entende assim de tudo, de tanto a gente conversar, de vivenciar, ela está inserida na PAI também, em colaborar nas ações. Ela divulga, faz captação de recursos também. Legal. Ela disse, mãe, eu levei a Martina no médico, eu achei ele tão esquisito. Aí ela quer dizer, mãe, não é esquisito, ele é diferente. Eu disse, o que tu notou, minha filha, nessa diferença? Mãe, eu acho que ele é autista. Foi o termo que ela usou, mas é aquele autismo em que ela é centrado, minucioso, os mínimos detalhes, a pessoa pode ser também assim. Pode ter um toque incontrolável, né? Exato, olha quantos tenistas têm toque. O hiperfoco, né? Que normalmente... Exatamente.
Assim, uma consulta, ela disse, meu Deus, mãe, que maravilha. Então, assim, ela achou ele esquisito, mas o termo é diferente. Eu digo, Sim. minha filha, é diferente, porque existe em algumas línguas estrangeiras, eles usam esquisito, a tradução é não tem esquisito. tradução. Mas é diferente. O que são os nossos? Também são diferentes. São diferentes. Eles têm adversidades. Porém, existe aquela denominação de deficiência intelectual e múltipla. Mas como manter essa entidade de pé? Que nem eu digo. Porque, como a senhora disse, é importante ressaltar, ainda dentro do programa, que a sociedade não está pronta e não estará. Então, não, a sociedade não está. O ambiente preparado para acolhimento. Porque existe aquela coisa daquilo sempre contínuo, foi desta forma. Como um professor, para ter uma sala de aula, onde todas as pessoas vão aprender e tal, ele vai dar aquele conteúdo, diante daquele tempo, ele tem conteúdo para vencer, tudo mais. E vai entrar naquela sala de aula. Se entrar um superdotado, ele vai incomodar. É um termo assim, eu digo, que se usava. Mas se entrar uma pessoa com uma deficiência intelectual, que ele requer mais tempo, que ele requer que repitam mais, que ele não vai entender tudo, seria o oposto do superdotado. Vai exigir um nível de atenção. Exato. Eles não conseguem que acompanhar. É o que dizia lá na França o Pestalozzi, né? Educação individual. Exatamente. Concordo plenamente. Então, assim, na PAI, eles encontram, por exemplo, na sala de aula na escola, conforme o dia aquela turma que já foi preparada e entendida como homogênea, o professor percebe quando ele tem que mudar de assunto, quando ele tem que inserir em outra coisa. Naquele dia, emocionalmente, eles ouviram algumas notícias e tal, eles conversam entre eles, então é dirigido de uma forma em que eles estejam com a mente aberta, com a disposição para abraçar aquele conteúdo, aquela situação, aquele envolvimento. E clonar esse ambiente para a família nem é. A família fácil, é né? trabalhada, os pais têm informações, mas como eu lhe digo, o que a PAI recebe? Clonar não é a palavra certa, adaptar. Adaptar. Como a família disse, eles não recebe querem, informações. Só que a família, muitas vezes, não tem condições, os pais têm que trabalhar muito. A maioria das famílias na PAI, a mãe está sozinha, tem a Dinda que leva, a avó que leva, a mãe tem que trabalhar, e o pai já se mandou. Vou dizer, se mandou, já não faz mais parte do contexto familiar. É mesmo? Isso é comum? Sim, é um percentual bem grande, nas entrevistas já é perguntado, e a gente vê, se bem que é uma bênção quando que eu ponho o meu carro lá, eu fico um pouco no estacionamento vendo quem chega, quando eu vejo mais pais, eu vou conversar com eles, eu pergunto, que bom, paizinho, eu sempre digo que o senhor está aqui, muito carinhoso. Então, acho que hoje em dia está se abrindo mais para os pais aceitarem, entenderem que é problema da família. Porque são vários tipos de abandono, né? O abandono físico, o abandono financeiro, né? O abandono emocional, o abandono de qual que é o mais comum? Porque quando a gente vive uma onda de feminicídio, o machismo avança apesar das leis, Maria e da Penha. aceitar isso tudo na vida daquele pai. Ele acha que é culpa dele. Às vezes ele acha que é só culpa da mulher, às vezes as dificuldades são muito. Tem alguma assessoria de responsabilização? Tem, a gente fala com as pessoas. Jurídica mesmo, no caso de, às vezes a pessoa é pobre, o pai foi embora, não paga pensão, não paga nada e deixou a mãe com a Elas procuram, claro, assessoria jurídica dentro daquilo que elas têm possibilidade de entrar gratuitamente. Exato. Né? Mas o que a gente sabe, e que a gente tem a informação, as mães já estão sozinhas. Não tem. Né? Já é difícil elas lutar, contam né? com uma irmã, com alguém. É assim. Então, isso é uma realidade, né? Quantas mulheres estão sozinhas, criando até seus filhos que não têm nenhuma adversidade, né? E lá acontece isso porque a gente recebe pessoas carentes, né? E aí, no cálculo do bem-estar e da longevidade, também tem um outro elemento que mais cedo ou mais tarde pode levar essas pessoas a terem independência, a solidão, né? Elas têm, exato. Por exemplo, os parentes já foram. O pai e a mãe muitas vezes já têm caso em que os irmãos estão de 60 cuidando. Anos, Quando faleceu um que a gente conheceu muito querido, ele faleceu com 57 anos, os irmãos que estavam cuidando já, porque ele já tinha perdido o pai, a mãe disse que
pegava na mão dos irmãos, quando ela estava doentinha, ela dizia, cuidem do mano, que seria o irmãozinho. Que ele... Sim, sim. Então, essa família, inclusive, participou muito dos conselhos da APAE. Uhum. Até hoje, eles, de algumas formas, eles estão envolvidos em algumas empresas ou instituições, enfim, eles nos ajudam, porque ele viveu até os 57 anos e já não tinha mais os pais, Sim. tinha os irmãos. Então, essa pessoa vai depender de quem? Da família. E aí entra, eu não estou dizendo que esse é o caso, né? Só para a gente citar que a gente vê. Eu entrevistei o Mauro Trojan, né, o diretor da FAS, outro dia, que enfrentou, por surpresa, porque é a primeira vez que ele está no cargo público mesmo, ele me disse, meu amigo, o abandono de idosos. Então, naquele tempo, nos anos 80, se escondia. Se pegava, colocava dentro de casa e você não via, né? E até hoje assim a gente sente um pouco que as pessoas têm vergonha, como se fosse assim algo feio, algum pecado. Talvez isso venha do passado, né? De que você porque, não é assim, perfeito. O mundo você é preparado só para coisas bonitas. O senhor me desculpe, mas Não, assim, como é que a gente... concordo. Nossa, é o Plenamente. bem-estar, é o bonito, é o perfeito. Belo, bonito, a gente fina, elegante, sincera, como diz o Mas a Lulu vida Santos. é muito mais com problemas e deficiências e situações para resolver do que o bonito perfeito, que dura muito pouco, né? Mas os idosos também, como é que eu vou dizer, eles entram também começam com deficiências, com impedimentos, Sim. né? O que acontece com a família? Naturais da idade, né? Exato, então precisa mais cuidado, mais atenção, mais zelo, mais remédio, a dependência financeira, os irmãos têm que se reunir, né? E aconteceu isso com a minha mãe, meu pai partiu muito cedo, ele tinha 63 anos, 63 só, e a minha mãe foi até os 86. E nós, em 6, ficamos cuidando da nossa mãe. Né? Então, assim, as despesas financeiras, a atenção, levar viajar, levar para a praia, quem vai, quem pode, como é que é. Então, é tudo assim. E hoje em dia também, né? Por que estão tendo as casas, que nem o senhor sabe, Exato. né? As casas que recebem essas pessoas e que as famílias colocam lá, porque elas têm realmente todo um atendimento. Só que elas moram lá. Exato. Na APAE eles entram, tem um atendimento, tem o horário de entrada e saída, e a família leva para casa. Essa casa tem que ter comida, tem que ter conforto, ele tem que ter roupas para vestir. Então, o que a gente tem que buscar? Nós temos que buscar até vestimenta, até roupas, comida. Nós temos que buscar, muitas vezes... tentar resolver um problema de saúde, tentar ver como... Então, são várias situações. Qualquer uma dessas falhas no ambiente afeta todo o desenvolvimento. Afeta. Né? A atenção plena deve, pelo menos, tentar se manter o máximo, né? E às vezes de coerência. Né? Um especial falta muito, porque eles têm que ter uma periodicidade de frequência. Ele está ali. É uma ONG, o dinheiro que vende, o próprio governo exige as presenças, os relatórios, a gente tem que informar, e muitas vezes nem é avisado que ele está doente. Tem questão de transporte. Transporte eles têm. Tem? Eles têm o transporte, eles sabem onde pegar, eles têm, se eu não me engano, eles têm um passe municipal, é dado para um acompanhante para eles. Existe hoje um facilitador para eles chegarem até a entidade municipal. A gente tem algumas situações, é mais municipal porque envolve a cadeia de transporte da cidade. Que né? ótimo, né? Isso eles têm. Eles têm, existe o banco de alimentos. A PAI tem 3 cozinhas, na sede e nas 2 extensões. Olha, então, o senhor imagina a cozinheira, a manutenção de limpeza. O custo é alto, né? Tudo que às vezes, uma insegurança alimentar que afete os pais, a PAI não vai deixar de atender. Nós, quando tem... Porque nós recebemos doações de alimentos. A gente tem o banco de alimentos que nos leva alimentos, mas são muitas pessoas. Às vezes está ali para oferecer um lanche, eles almoçam lá. Que nem eu digo, no meio da manhã servido tipo um almoço. Um brunch. Um brunch, que seria uma coisa, tem de tudo, né? Para eles comerem. Mas os familiares ficam na sala de espera. Ele recebe alimentação, eles têm comida na APAE. Existe essa situação, né? E só que por muitas vezes a gente tem que comprar alguns alimentos. Que a gente pode comprar, a gente compra, que é aquilo que pode. Claro, né? Que nem eu digo, muitas vezes recebemos doações terceiros de entidades que fazem um evento e uma amiga, o ingresso. Né? Seguidamente, né?
Não, Não? a PAI, a Mão Amiga, atende às situações do Mão Amiga. É. Né? Nós temos pessoas que Aham. têm um olhar para a PAI e Sim. que nos doam. Então é muito Uhum. bem-vindo, tudo é bem-vindo, mas de vez em quando se diz, não tem arroz, não tem café, não tem. Então, e principalmente o material de limpeza. Sim. O senhor imagina que nós temos ao todo, nas 3, eu digo nas 3 casas, porque são 3, Sim. 24 banheiros abertos por dia. É muito. Para limpeza diária. A limpeza e os substituição, produtos, a manutenção. Custo de água, de luz. Tudo isso nós temos. Quantos alunos contam hoje, fazem parte, e como é para participar? Como é Alunos na critério? escola tem 90, a escola é Aham. um segmento. Sim. Nós temos a área da saúde, Uhum. que envolve fisioterapia e fono, Uhum. que nós temos quase 200. Uhum. 200 bebês, Uhum. os que estão um pouco maiorzinhos, que até onde que eles têm um atendimento que se encaminhou, Sim, né? sim. Eles têm. Uhum. Depois nós temos a parte de assistência social, que eu lhe Uhum. falei, as situações mais complexas e os adultos. Sim. Então, nós Que temos exige- as 3 áreas na nossa PAI. O atendimento é global. Porque existe a PAI que só tem a escola. Sim. Existe a PAI que só tem assistência social. Uhum. Ou que só tem 2. Nós temos as 3, que é o atendimento global, onde o especial, inclusive os mais capacitados, são encaminhados para o mercado de trabalho. Uhum. Eles vão nos pedir seguido, tem empresas pedindo, então se caminha algum que a gente acha que possa atender, né, aquela Sim. situação. Uhum. Mas como eu digo, o que a PAI precisa? Todo mundo pergunta, a PAI precisa de dinheiro. Sim. Doações vêm, situações vêm, os convênios são atendidos. Sim. Mas, seu Miguel, Sim. nós temos funcionários que nós temos que contratar. Especialistas nas áreas cognitivas, professores. Não, a gente tem que contratar reforços. Sim. Porque um convênio, por exemplo, vou usar um exemplo, um convênio estadual, Uhum. que se pede alguma coisa, abre um edital, a gente entra com um projeto. Uhum. E lá a gente diz, eles dizem, é nesse segmento. Então Ok. tá, vai ser, por exemplo, para assistência social. Perfeito. Tá, nós já estamos com, por exemplo, lá, 180 na assistência social. Tá? Então a gente tem 180 que a gente tem que trabalhar. A gente precisa mais terapeutas ocupacionais, mais monitores, mais isso, mais aquilo. Se pede um número determinado de pessoas, Uhum. entendeu? Sim. Existia mais dificuldade quanto a isso, mas agora eles estão olhando com mais abertura. Preciso de 10 profissionais, porque um saiu, o outro não sei o quê. Claro. Eles mandam 8. Sim. Antes que não ter os 8, se aceita o convênio, é óbvio, Claro. mas Claro. temos que contratar os outros 2. Sim. Então a PAI tem que buscar recurso para pagar. Porque fica 20% aí, né? Nós temos que pagar, de falha no serviço, né? no serviço e tudo mais. Na qualidade do E a atendimento. qualidade, por Então, tem exemplo, que cozinheiras, botar. a gente tem que ter uma ajudante, Exato. a gente contrata. Uhum. Na parte da limpeza, auxiliar de limpeza, Uhum. a gente tem que contratar. Nós Claro. temos um guarda, Sim, sim. um sim. de manhã, um de tarde, porque abre Sim. portão. A gente tem que contratar, Sim. CLT, e nós temos que pagar. Sim. Quem nos ajuda? Uhum. A comunidade. Uhum. As pessoas que vão doar, as empresas que percebem, né? O que vocês estão precisando? Assim, assado. Claro que existe N tipo de situações com problemas. Uhum. Nós já tivemos causas trabalhistas. Não é mesmo? Sim, Sim. várias. Várias. Eles vão, alegam, Assim. é alegado uma determinada situação, Aham. mas nós temos nos nossos relacionamentos Sim. o advogado É preciso, né? que nos auxilia É. gratuitamente. Nós Sim. chegamos a ter 3, nós temos 3 no momento, Sim. portas abertas. Uns que sempre tiveram olhar maravilhoso com a PAI e amigos da gente, Sim. que a gente claro. conversa, conta comigo, já pedi, Claro. já solicitei, foram fazer. Só que, claro, aquela pessoa ganha na justiça, nós temos que indenizar, Uhum. né? Então, assim, temos É. que formalizar, não se pode deixar uma brecha, Uhum. nada. E na PAI de Caxias tem muita transparência. Eu convido todo mundo que está nos ouvindo, se quiser conhecer, Uhum. claro, tem que ligar, marcar, a gente mostra tudo que tem lá dentro. Tem um site, né, para. Tem o site da PAI Caxias, Eu vou botar aqui junto na tela para a gente continuar ainda nós temos conversando mais um pouco. Instagram, Aham. Pode citar o Instagram. O é por a favor. PAI Caxias, A PAI Caxias. Aham. a PAI No Caxias Instagram. do Sul.
Tá legal. Então as pessoas, muita coisa divulgada ali, hoje em dia todo mundo pode olhar no Instagram. Nós temos um site também que é fomentado, né? A própria entidade está de portas abertas. E como eu vou lhe dizer, a gente está num momento em que a gente consegue pagar as contas, mas eu reforço sempre, Sim. com o auxílio da comunidade. Porque eu vou botar aqui, é bem bonito o site, vou compartilhar o site aqui para que a gente possa continuar assim, encaminhando essa parte importante, né, na relação de sustentabilidade. É franco, né? Tem que, sem grana não acontece nada, né? E ela bem encaminhada, né? É o que vai dar esse resultado de sociedade, né? De civilidade que nós buscamos. Isso, né? que as pessoas olham, vejam. E eu sempre digo, quando eu falava no passado também, nas minhas gestões anteriores, a Pai de Caxias é uma das maiores do Brasil. Sim. Em número de atendidos, a cidade é grande, né? Aparecem muitas patologias em que a gente encaminha quem está na FAS, quem está em várias situações, na SMED, sabe tudo, os professores, né? A gente contrata os professores. Os professores da escola são pagos. Sim. Tem uma parte que vem do município e a outra nós temos que pagar. Nós Porque temos que... nem todo mundo tem condições. Eu quero que alguma entidade venha aqui e diga, eu consigo sobreviver com dinheiro público, que venha dos convênios e dos projetos com o governo estadual, municipal e federal. Se alguma sobreviver, conseguir pagar todas as suas contas, com isso, então a gente vai querer saber qual é. Eu quero dizer que as pessoas têm o dom, teriam até o desejo de uma outra situação econômica de se voluntariar, mas não podem. Então elas vão fazer o quê? Vão buscar emprego em outros lugares, né? Exato. Então precisa ter um... E eu vou falar uma realidade que está acontecendo. Está na tela o Pix, tá? Para quem quiser, o endereço, o telefone, né? Sim, e tem no Instagram, tem o Pix, quem quiser fazer, ali já entra direto na conta da PAI. Sim. Tá? Isso já vai para o contador, já vai tudo. Tudo é visto onde é gasto esse dinheiro, tudo. O calendário da PAI, que é muito famoso, né? Calendário da PAI, olha, o ano que vem já vamos estar na 20ª. Não, essa já foi a 20ª edição, 20 anos de calendário da PAI. E como sendo uma das maiores APAIs do Brasil, ela é vista assim politicamente já com bons olhos. Nós estamos recebendo muitas emendas parlamentares. Isso é bom. Porque, querendo ou não, a gente tem que estar presente nos momentos políticos. Sim, tudo. Vem alguém para Caxias, existe um almoço, a gente vai cumprimentar aquela pessoa, informar. Eles nos procuram, os seus assessores nos procuram, vão lá, ficam encantados. Já teve um senador que entrou na PAI há muito tempo atrás, saiu chorando, porque o menininho agarrou nas pernas dele e chamou ele de papai. Olha. Então, o senador, ele foi a primeira vez que eu entrei, eu saí chorando, e eu disse, é a primeira vez que um senador da República entra nessa APAI. Então, assim, eles estão vindo ver a importância do trabalho, porque um atendimento importante, tanto em físio e fono, para o futuro aquela pessoa não vai ficar tão doente, não vai precisar tanto de atendimento em hospitais. Exato. Então, tudo se vai para melhor. Sim, né? É um círculo virtuoso. Exato. Né? De civilidade e sociedade. Eu lhe interrompi, a senhora ia falar uma coisa importante. Não, sem problema. O que era? O senhor pode... lembrou? Não. Reforçar, o que eu estava falando. Tá. A senhora ia deixar uma verdade, né, que eu interrompi para citar do Pix. As verdades estão bem colocadas, né? Eu vou colocar aqui o site também para a gente concluir, então. Instagram, a PAI, né? A PAI. E realmente, né, são todas ações importantes, né? Bom, vou deixar o Instagram. Nós temos um telemarketing também, que ele é nacional, ele existe, um assessoramento dele é todo direcionado para as APAIs, de como conversar com as pessoas. Ele está dentro da APAI sede. Esse telemarketing entra em contato com as pessoas, passa o Pix, passa carnês e tudo mais. Então, que as pessoas confiram os números de telefones, use o CNPJ da APAI Caxias do Sul, esse dinheiro já entra na conta da APAI e é conduzido para que tudo
como é que eu digo? Lá dentro tem que ter bem-estar, Sim. né? As pessoas têm que estar felizes, É. que tenha comida, que tenha os atendimentos na sua excelência, né? Uhum. E que as famílias se sintam realmente acolhidas, né? Sim. Bem tratadas, elas são. Porque já vem com um trauma psicológico, né? Já no início, né, O do senhor nascimento. imagina Né? quando vem na família aquele pai, aquela mãe entra num luto praticamente, porque eu passei por isso, né? Uhum. A gente se vê, mas depois a gente se vê assim, meu Deus, mas eu posso fazer tanta coisa. É meu filho, minha filha, então vamos lá, né? Agora eu quero lhe deixar assim como um registro de gratidão pela sua espontaneidade em participar com esta doação à sociedade que já cumpriu os 6 anos de um papel. Tendo passado pela dor que a senhora passou, tenho certeza que isso alivia e já vai além disso. Vai além. A gente não tem nem palavras para dizer o que é. Mas quando a gente vê um pai chegando com um filho no colo, grande, aquele pai carregando, leva para físio, leva para assistência social, depois saem, ficam lá fora, um carrinho simples, uma família simples, as mãos calejadas, eu digo para mim mesma, que bom que eu estou aqui. É por isso que eu tenho que estar aqui. Que bom. E uma dificuldade que a gente está tendo, eu me lembrei agora, Sim. com o voluntariado. Certo. Ele está diminuindo. Exato. As pessoas, muitas vezes, elas têm que ter tempo para outras coisas. Então, a gente pede encarecidamente que se dediquem, que façam mais do que elas podem, porque elas podem. Né? Todo mundo pode um pouco mais para fortalecer isso, porque existe um crescente diminuição, um decrescente, né? Quanto a isso. E quem quiser se interessar em algum momento, procurar pai? Não, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, se quiser se voluntariar, ele tem que procurar os parceiros voluntários. Legal. Essa entidade existe exatamente para ver o perfil da pessoa, ver o potencial dela e encaminhar. Primeiro é parceiros voluntários. Perfeito. Aí, passando pela parceiros, ele faz um documento e se apresenta na entidade que ele escolher. Olha que legal. Isso evita processos trabalhistas. Perfeito. Caxias é organizada, né? Muito. Caxias é fantástica. Né? Eu sempre digo, Caxias é imensa, é incrivelmente maravilhosa. Muito bem. Eu também morei perto do quartel do Sarmento Leite muitos anos, aqui no lado de cá. Eu sei, eu conheço a família Brambila. Minha irmã estudou com a Denise. Minha prima. É tua prima, a Denise. Denise e os Brambila, mais embaixo, ali perto do querido colega meu de Cristóvão, Evilásio. Sim. Foi meu diretor de um do lado da onde mora a Denise, né? Professor Evilásio. Ali Machado tem a família Brambila. Reis. Isso aí, a família Brambila. Quando eu vi o seu nome... nós, do lado da Denise, o pai da Denise era irmão do meu avô, a Denise, prima irmã do meu pai, minha prima segunda, que foi aqui da Justiça do Trabalho, muitos anos, né? E ali, a senhora morava ali, por ali? Na Sarmento Leite, quase na esquina. Sabe onde tinha o Bar Cacique? Era do outro lado, a segunda casa. O famoso Bar Cacique. Bar Cacique, a gente lembra. A banca do seu Farioli, né? Que coisa boa. Como né? é bom recordar aquela época daquele bairro maravilhoso. Inclusive, como é bom se lembrar da infância, porque o Lones Stalivieri, que é um grande advogado em Caxias, participou de alguns eventos, levantou o braço, eles iam dividir a renda, e ele disse, eu tenho uma amiga de infância que está presidindo a PAI. Que legal. E ele canalizou por 3 anos seguidos uma importância significativa deste evento para a PAI Caxias. Que legal, parabéns. Muito legal. Eu lembro a mãe do Cazuza também, que teve um problema com o Cazuza e fez a Sociedade Viva Cazuza por muitos anos. Outras mães, né, em cada evento que ultrapassam os limites da sua própria dor. É isso que nós... Não precisaria esperar a dor, né, para ser eu sempre digo, a maioria das pessoas que estão nos conselhos tem alguma situação familiar. Elas se envolveram, mas tem muitas que chegam lá, acham linda a causa. A causa é realmente muito linda, vem, abraço e diz, meu Deus, isso aqui é fantástico. Então é assim, não precisa só... Eu, no caso, tive envolvimento já do meu pai falando dessas situações. Então, inclusive, ele dizia para mim, tu és a minha pequena grande mulher, porque a força que vem né, da gente, estando lá dentro também, da PAI, a gente olha para aquilo e diz, eu tenho que fazer isso aqui melhorar. Né? Melhorar em vários aspectos, né? Sim, se cada um fizer um pouco disso. A gente melhorou muito, inclusive, a parte física, os prédios. Entrava água, você não imagina, janelas, frio. Nós conseguimos Teve melhorar. um momento bem difícil da PAI, né? Que muito, foi de abandono. Para conseguir
um telhado que não vazasse água, que não congelasse lá dentro, foram 10 anos. Eu participei desses 10 anos. Né? O senhor me diga o tempo, eu estou aqui. Não, o tempo é de Deus, como dizia minha avó. 10 anos, aí nós conseguimos uma emenda parlamentar, uma emenda por um projeto que foi visto com olhos incríveis, que eu posso mencionar agora, numa época do governador de estado caxiense, o José Ivo Sartori. O projeto a gente refez e conseguimos o telhado. Que bom. Bom, eu já estava a ponto de filmar, mandar para a TV, dizer que a PAI entrava água, entrava... Gente, quando terminou aquele telhado, custou muito caro. Eu me lembro. Mas foi feito assim, não um telhado qualquer. Sim, por quê? Eu vou melhorar, é isso que eu quero me referir agora para os ouvintes. Melhorar não é só fazer o telhado e deixar ele que daqui 3 anos. Não, ele foi com forro, ele tem um forro, ele tem avedamento, ele tem não sei o quê. Bem bom. Que dure, né? Isso, nós conseguimos agora, o nosso prédio estava descascando. O ano passado foi todo, mas foi 15 anos. Então, eu não quero que as coisas, pretendo que as coisas não demorem tanto para serem resolvidas. Porque a parte externa é importante, o aquecimento na físio. A criança tem que ficar com pouca roupa e tal. Tem que ter, né? Agora, nós conseguimos split para todas as salas, para ter uma temperatura ideal, porque eles têm que ter qualidade no atendimento e dignidade. Sim, já tem algumas coisas que são pré-existentes, né? São crônicas da própria questão, né? Da deficiência. Né? Então a gente tem que ter o conforto, a gente não quer luxo, a gente quer conforto. Caxias é exemplo, né? Estamos melhorando. Ainda mais ponto, sim. Num Brasil que a gente vê, como disse o Caetano Veloso, que aqui tudo é construção e já é ruína, né? No sentido da corrupção. A transparência é grande. Agora estão reformando também o Cristóvão, que foi abandonado. Maravilhoso. Também, eu estudei ali, seu Eu também estudei no Cristóvão, depois dei aula ali e fui vice-diretora no turno da tarde, saí, claro. Fui trabalhar com a família, porque magistério, a gente com o tempo, né? Que nem eu digo, a gente vai esmorecer. Não. Mas a minha causa foi maior, eu tive mais tempo para a PAI. Que bom. Encontrar também, né, alguns pontos em comum. Muito obrigado, Fátima Randon, presidente da PAI aqui, né? Foi um prazer. Igualmente, eu que agradeço, estou aberta para novos convites do senhor. Claro, as demandas que estiverem aqui, né, podem nos encaminhar. Estamos juntos para dividir aí essa responsabilidade. Uma liderança, ela move, né, mas ela não faz nada sozinha, né? Não, precisamos de muitas mãos. Isso aí. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço, igualmente. Ok. Estamos apresentando Teoria de Tudo, um programa realmente importante, né, que você pode compartilhar com pessoas interessadas, pensando bem para ser feliz, nesta formação de consciência coletiva, que faz parte aí do nosso esforço de civilidade avançada diante de tanta tecnologia, né? Precisamos mudar um pouco a face da nossa sociedade, começando no quintal de casa, é melhor. A próxima entrevista, vou colocar no ar para você aqui. Acompanhe. Você tem medo de dirigir? Dirigir é um tabu para você? É uma questão também altamente social? Conversei com o psicólogo William Fiuza e eu vou colocar na tela aqui para você acompanhar conosco. Está no ar aqui no Teoria de Tudo. Sabia que mais de 500 mil alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta para tratar de um assunto importante, essencial, aqui para nossa cidade e para o mundo todo, não é? O medo de dirigir. Você que acompanhou a primeira parte do Teoria de Tudo em @sabecaxias, na edição de número 783, esta é a segunda parte do programa, mas também
Estamos ao vivo aqui em Sabe Caxias News. Você que nos conhece, eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia e convidando você também a conhecer, né, já um dos nossos patrocinadores masters novos aqui, Cursão Mais Garra, pré-vestibular, promoção de carnaval. Venha conhecer nossa sede presencialmente e ganhe desconto em qualquer um dos nossos cursos. Traga um amigo e o desconto é dobrado, vale para você e para ele, não é? Isso a partir de 2 de fevereiro já está valendo. O Cursão, que está com a gente aqui também, estará ao longo de todo este ano de 2026. Muito obrigado. Apoio da Unicesumar também, CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Agrícola Juriti, Top Down Informática, todos os que fazem parte, né? Mecânica São Eloy, da nossa trupe aqui de apoiadores. E lembrando que a Unicesumar também tem inscrições abertas para vários cursos híbridos, presenciais, EAD também. A nossa pauta, portanto, é com o William Macedo Fiuza. Ele é psicólogo, mestre em psicologia e fez o mestrado, aliás, focado na questão, né, do medo de dirigir. Vou trazer ele à tela aqui. William, seja bem-vindo aqui ao Teoria de Tudo. Um prazer conversar contigo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Um grande prazer estar aqui também. Que legal. William, conta um pouco, né, primeiramente, de você como psicólogo, a tua formação, enfim, né, até que a gente chegue nessa pauta específica, né, do medo de dirigir, né. Psicologia é uma coisa, hoje em dia, necessária, eu diria, né? Sou suspeito para falar, né, mas eu acho que a psicologia está em tudo, é uma área muito importante, assim, está em todos os contextos, inclusive o trânsito, né, que é o que a gente vai falar aqui. E, bem, eu sou formado pela UFS, fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental e atuo, né, com a psicologia clínica, enfim. E logo depois de formado, junto com uma colega e amiga, né, Marina Marcon, nós criamos já esse programa Supere o Medo de Dirigir, justamente por perceber que existiam muitas pessoas com essa dificuldade e que muitas vezes elas lidam com isso sozinhas, né? Tem muitos tabus sobre esse assunto, então muitas vezes as pessoas com medo de dirigir se sentem inadequadas, sentem vergonha, sentem que tem algo de errado com elas, e a gente entendeu que seria importante, né, que elas tivessem um espaço para falar sobre isso, para poder lidar com isso, enfim. E aí eu fui no mestrado, né, pesquisar justamente esse tema, né, então falar da minha trajetória dentro da psicologia já é falar sobre o medo de dirigir, porque desde muito cedo já me interessei por esse tema, assim, que é encantador. Tu tem medo de dirigir? Tinha? Eu tive ansiedade, não diria que eu acho que é legal essa pergunta, porque é muito comum que nas nossas primeiras experiências com algo novo a gente tenha um nível de ansiedade, o dirigir não é diferente, né, ansiedade na prova, ansiedade na primeira vez que vai dirigir sozinho, por exemplo. Mas isso é um problema, isso a gente vai entender como medo quando isso é muito duradouro, isso limita a pessoa de poder avançar e desenvolver as habilidades que ela precisa para dirigir, né? Então, na verdade, a grande maioria das pessoas vai ter medo, sim, no início, né? Uhum. Há quem tenha medo de dirigir. Bom, são várias questões, né, que a gente pode abordar, que vão se somando nessa questão da psicologia, né, olha. Há quem tenha medo de dirigir. Eu quero também elencar alguns desses medos e como eles podem ser tratados, né? Mas há quem tenha medo da prova, que dirige muito bem. Eu sou uma vítima de mim mesmo, do passado, né? Eu fiz a carteira com 18 anos. Naquela época, nos anos 80, como é a proposta que voltou, que eu não concordo, de você aprender a dirigir com o instrutor, e você vai dirigir no pátio da igreja, vai dirigir na praia, naquela época era assim, em 88, quando eu fiz a carteira, né? E dirigia desde os 12 já, mas eu rodei na baliza, que não precisa mais, né? Hoje em dia, né? Gostei um tantinho assim, rodei. Hoje agora, nesse ano, caiu o teste de baliza. Então, a diferença entre você... E eu não tinha medo, né? Não tinha medo de muitas vezes pegar o carro do pai e sair sem autorização, né? Muitas vezes eles emprestavam, o que é errado também, né? Mas era anos 80. Hoje, o que tu acha que existe muito medo de prova das pessoas também? A pessoa dirige bem, mas se trava na hora da prova? É muito comum.
E, inclusive, mesmo depois que a pessoa conclui a prova, ela já tem CNH, às vezes o medo não é exatamente do dirigir, mas dessa sensação de que ela vai estar sendo avaliada, né? Mesmo que a sensação parecida com o que se tem ali na prova, que de fato, né, é uma avaliação, mas mesmo depois é comum que as pessoas carreguem essa sensação, né, de que alguém vai estar julgando elas, vai estar criticando elas, vai estar avaliando o desempenho delas, né? Então, é bem isso, assim, mais do que o dirigir ou do que a prova, essa sensação de estar sendo avaliado de alguma maneira, né? Por esse ponto, por aí, primeiro, é tratável. Como é que é tratável isso, né? Pessoa, quem é casado, eu já vive isso todo dia. A minha esposa reclama comigo que eu fico controlando o trânsito como ela dirige, né? Isso é coisa de casal. Cada um dirige de um jeito, né? Enfim, e pode, inclusive, a psicologia é muito ampla, né? Pode ter relação com quem ensinou essa pessoa a dirigir, por exemplo? Pode ter relação, e eu acho que isso que é tão legal de trabalhar com essa área, assim, que quando a gente vai trabalhar em psicoterapia, em grupo, enfim, a gente vai conseguindo identificar que os medos, eles respingam ali no dirigir, no trânsito, mas que são dificuldades que a pessoa vai ter em outros contextos da vida dela também. Exato. Né? Então, esse medo da avaliação, medo da crítica, medo de estar atrapalhando muitas vezes também, né? Esse é um pensamento bem comum. E se eu atrapalhar o trânsito? Né? Se eu deixar o carro apagar no morro, por exemplo? Então, esses medos, eles ficam evidenciados ali no trânsito, mas são dificuldades que geralmente a pessoa vai enfrentar no trabalho, nas relações em geral, né? Na família, enfim. Então, tem todo um histórico ali da vida dela que faz com que essas questões emocionais talvez sejam mais difíceis, e por isso que o trabalho da psicologia é tão importante, porque se a gente não trabalha esses pontos, a pessoa pode fazer aulas de direção e sentir que não é o suficiente, porque aquela barreira não tem a ver com o quanto ela sabe dirigir, tem a ver com a maneira com que ela sente a experiência no trânsito, né? Sim, porque ela pode ter que enfrentar novas situações, como tu disseste, né? Só isso já muda, né? A tecnologia dos automóveis muda a cada momento, né? O medo de atrapalhar, então, nem se fala, né? E até esse exemplo que tu deu ali com tua esposa, né? Tem pessoas que vão lidar com isso de uma maneira mais tranquila, outras talvez vão ficar mais nervosas, então entender tudo isso é importante, até para que, por exemplo, a gente trabalha muito com as pessoas, estratégias para que elas possam comunicar para a família como que elas podem ajudar também, né? De tipo, olha, quando tu faz isso, eu fico mais nervosa, por exemplo, ou o que eu preciso de ti é X coisa, enfim, para a gente estender essa rede e a família ser um apoio, daqui a pouco não mais um fator de pressão, né? Não que eles façam isso intencionalmente, né? Mas muitas vezes acaba sendo. Porque quem está num carro tem um natural instinto de sobrevivência, na verdade, né? Não quer dizer que a pessoa dirija mal. Um exemplo que eu dei outro dia para um amigo também casado, e conversando, os problemas são semelhantes. Eu tenho um tempo-resposta no trânsito que a outra pessoa que está dirigindo não tem. Então, e o contrário também. Eu faria isso, eu faria aquilo, né? E isso, então, acaba mudando a relação de quem está na frente. Em geral, com traumas. Né? E tu na carona não sabe, né, se a pessoa já está pisando no freio ou não, né? Exatamente. E acho que a gente também não pode ignorar um recorte de gênero aí, né? Porque que nem tu estava apontando, né? Bom, desde os 12 ali tu dirige. É um machismo, então tá bom. Já me acusaram disso em casa. Que é muito enraizado ainda, né? Muitas mulheres não tiveram essa experiência que tu estava relatando de dirigir antes dos 18, né? Inclusive no Brasil, faz menos de 100 anos que é legalizado que as mulheres possam dirigir. Então, isso quer dizer que a gente tem uma faixa etária aí de mulheres que realmente não era permitido, ou que são as primeiras mulheres da família a poder dirigir, né? Então, inevitavelmente, essa questão do machismo realmente, sem se dar conta muitas vezes, né? Mas ela acaba ficando bem enraizada mesmo. Não, exatamente. O machismo não era meu, era do meu pai que me liberava o carro. A minha irmã dirige muito bem, minha irmã mais velha, né? Mas ela não se interessava muito em dirigir antes de ter os 18 anos, né? Era uma coisa mais, o menino brinca de carrinho, a menina, né? Aí entrou. Isso, veja como a gente tem influências dessa questão de gênero que a gente nem percebe. Agora eu tô falando que eu não percebo. E tu vê que nada de errado, né? Com o menino querer dirigir, mas a questão é essa, o quanto que
é natural, sim, como dizem, né, que é um instinto, enfim, e o quanto que, na verdade, é estimulado. Exato. Porque se eu sou estimulado a algo, é natural que eu vá ter mais interesse em fazer aquilo, que eu vá ter mais facilidade, não porque aquilo é inato meu, né? Mas se eu sempre ganhei carrinho, videogame de corrida, né, ou literalmente me botaram para dirigir mais cedo, eu vou ter, sim, talvez mais facilidade. E muitas vezes sofrendo repressão para outras coisas, né? Nós tínhamos, né? Nós tínhamos, nessa época, tinha uma tia que dirigia muito bem, viajava, tudo, né? Mas a minha mãe não conseguiu superar esse medo, né? Apesar de tentar, passou por um trauma aprendendo a dirigir e desistiu, né? Como é que essas coisas são resolvidas? Essa questão do parar de dirigir é um fator bem importante, porque quando a gente fala em medo, nossa reação automática como ser humano é evitar aquilo que nos dá medo, né? Então, se eu tenho, sei lá, medo de altura, eu vou evitar altura, por exemplo, né? Tenho medo de avião, vou evitar avião, e por aí vai. Só que evitar dirigir faz o que a gente chama de manutenção do medo. Porque se eu não dirijo, a sensação de que eu sou incapaz vai ficando mais forte, né? Para outras coisas também. Também. Eu não tenho como desenvolver controle dos pedais, por exemplo, noção de espaço, uso dos espelhos, sem ter a experiência de dirigir, né? Então, a evitação é o que a gente vai tentar driblar ali no tratamento, que é ajudar as pessoas a poder retomar a direção, poder voltar a dirigir, mas de uma maneira com que elas se sintam seguras e não mais pressionadas, né? Então, sim, é necessário dirigir, mas isso não quer dizer que a pessoa precisa fazer isso sem estar à vontade, ou que ela vai fazer isso num horário muito movimentado, por exemplo, né? Então, a ideia é a gente poder trabalhar esses fatores internos para poder montar como se fosse um plano, assim, personalizado de como que ela pode retomar essa prática. Essa história de manutenção do medo é interessante, né? Porque há quem diga, vai com medo mesmo. Melhor é tratar o medo, né? Porque você pode ser meio kamikaze, né? E com medo de qualquer forma, né? Claro, em algum nível o medo vai estar ali, né? Porque essa ideia de que eu só posso começar quando eu estiver pronto, muitas vezes faz com que a gente não comece, né? Então, um paradoxo. Mas, ao mesmo tempo, entender que esse medo faz parte não quer dizer que ele precisa ser intolerável, porque realmente, se eu me coloco numa situação muito aversiva para mim, muito difícil, não necessariamente isso está me ajudando, né? Isso também pode estar me gerando mais travas, né? Qual é o limite? Porque o medo é necessário, né? Toma uma aguinha aí, se precisar, não tem problema, tá? Fica à vontade. Obrigado. O medo é necessário para que a gente tenha prudência no trânsito, né? Muita gente acha que você vai dirigir sem medo nenhum, você não vai nem sobreviver muito tempo no trânsito e vai colocar em risco outras pessoas, não é? Então, dentro dessa ideia, William, o limite que se tem de manutenção de medo, ele também é medido de acordo com cada pessoa, de acordo com cada personalidade. Isso também, dentro da psicologia, dentro do teu trabalho, é observável e é diagnosticável? A gente, é bem importante isso que você está falando realmente, porque a prudência, ela é necessária, então é isso, a gente não vai eliminar o medo, isso não seria positivo, né? O que acontece é que com o tempo a gente consegue estar atento ao trânsito sem precisar ficar tenso necessariamente, né? Aquela sensação que as pessoas relatam muito de que é muita coisa para prestar atenção, então até o corpo fica tenso também por conta disso, né? Coração acelerado, etc. Mas esse medo, a gente vai entender que ele está passando da prudência para algo que está atrapalhando justamente quando existe sofrimento, né? Quando, poxa, eu poderia estar, sei lá, indo ver minhas amigas dirigindo e eu não tô, e aí eu me sinto frustrado por isso, né? Ou eu poderia ter aceitado uma vaga de emprego que exigia que eu dirigisse, e aí eu deixei essa oportunidade passar. Então, não depender de outras pessoas no dia a dia, né? Para ir no mercado, para ir às compras, vida, né? para o trabalho. Isso aí. Poder fazer coisas mais rápido, né? Buscar o filho na escola, no mercado. Então, o sofrimento que é um ponto ali realmente que o medo acaba atrapalhando. E principalmente o medo de dirigir é diferente de outros, porque quando eu tenho medo de, sei lá, altura, elevador, avião, a gente está falando de um fator externo.
Quando a gente fala do medo de dirigir, embora sejam questões do trânsito, a sensação que a pessoa tem é que o problema é interno. O Certo. problema tá nela, né? A ideia que a pessoa tem. Sim. De que ela não é capaz, de que ela não consegue, de Que ela que tem não nasceu um pra problema cognitivo, uma certa incompetência. isso, ela se sente incompetente. Aham, aham. E aí, então, isso traz um sofrimento grande, porque é como se o problema fosse ela, então. Sim, sim. Né? Então, e aí nota como isso vai afetar a autoestima, a autoconfiança, a independência, né? Então, eu sempre paro do pressuposto que ninguém é obrigado a dirigir, né? Mas a questão é, quando existe vontade, desejo, e isso não está acontecendo, essa pessoa está sofrendo. Né? Tanto é que é bem comum das pessoas renovarem a carteira, muitas vezes, né, sem usar. Sim. Porque tem um ladinho delas, né, que no fundo acredita que, bom, em algum momento eu vou usar essa CNH, né? Então elas vão renovando e geralmente elas não falam disso. O medo é procrastinador por natureza, né? Exato. Perfeito. E aí fica essa sensação de frustração muito grande, né? E começa a haver cobrança também, né? Ah, pô, você tirou a carteira, né? Isso não é... Isso hoje em dia, né? A questão do gênero, eu acredito que ela venha dos anos 70, 80, 90, com influências fortes, dessa questão de, né? Papai me empresta o carro, né? Estou precisando dele para levar minha garota ao cinema, né? O carro está ali cantando, né? Ou seja, isso resume, né, o nosso assunto. Mas hoje em dia, meninos também, né? Nós temos muitos complexos de autismo, né? Muitos complexos de adolescência prolongada, que não é igual. E também porque a responsabilidade social foi aumentando, né? Sim. Multas gravíssimas, riscos que hoje não eram tão punidos, né? Eu estou confessando aqui crimes que já prescreveram de trânsito, mas nunca matei ninguém. Mais uma vez, meu pai deixou uma moto lá para nós, para mim, né? Viajou, tinha 15 anos, voltou para Caxias, e eu errei lá um retorno, né? E o policial só me montou, me liberou. Eu e meu amigo, né? Tava sem capacete e errei um retorno numa estrada. Ele, não, olha, eu disse, olha, eu era orientado a dizer, olha, eu peguei o carro sem meu pai saber, então o senhor volta para sua praia, meu pai pagou uma multa. Hoje é apreensão, é processo judicial. Então isso também influencia bastante, né? E mostra exatamente o que tu estava comentando antes, né? Que não ter medo não necessariamente é bom, porque claro. A gente vai ter, na verdade, esse é um mito, assim, que quem tem medo de dirigir tem muito medo de ser julgado, né? Só que essa pessoa que julga, que buzina, nem sempre é uma boa motorista. Não, normalmente é o pior motorista. Quem tá excesso de velocidade, fazendo uma ultrapassagem perigosa, né? Então a pessoa fica com aquela sensação de, poxa, eu tô fazendo errado, mas não necessariamente, né? Porque e acho que esse é um ponto cultural que a gente tem que avançar, assim, que se a gente pensar, o trânsito é um espaço de todo mundo, né? Todo mundo que tá ali é responsável pelo trânsito funcionar bem. As pessoas têm muito medo da buzina, que alguém buzine para elas, porque acho que está pagando mico, né? Passando vergonha, né? Sentem expostas, né? E quem buzina, na verdade, que é o mal educado, porque a pessoa não vai se desintegrar na tua frente. A pessoa pode estar com algum problema dentro da cápsula do carro. Né? E às vezes a pessoa que buzina nem é, vamos supor que alguém deixou o carro apagar, né? Quem buzina nem é a pessoa que está logo atrás, é a pessoa que está 3 carros atrás que nem viu o que aconteceu. Exato. Né? Nas esquinas acontece muito, direto. A pessoa não está enxergando. Pegando quem está vindo, então quem está esperando está enxergando, né? E buzina, não escuta, né? Porque o trânsito está lento, mas vem cá, não é possível que isso esteja acontecendo. Então isso vai aumentando níveis de estresse, não tem como, né? Com certeza. E justamente por ter todos esses fatores sociais, né, que o trânsito tem, que a gente, nesse programa, né, que a gente tem Supere o Medo de Dirigir, a gente gosta muito de trabalhar com grupo, porque é um espaço justamente para as pessoas conversarem com quem entende elas, né? Então, com isso, a gente está normalizando o medo, mostrando que está tudo bem, que ele não é algo ruim, e criando um espaço de ajuda mútua, que é o que muitas vezes falta, né? Que quem tem medo de dirigir, geralmente, né, lida de uma maneira muito solitária. Porque como a gente tem aquele fator da evitação,
Às vezes a pessoa quer sim dirigir, mas ela não toca no assunto, porque se ela falar, a pessoa que está com ela talvez vai oferecer o carro, e aí ela tem medo disso, né? Então, acaba sendo uma experiência muito sozinha, né? Sim. Fala um pouco mais do programa Supere o Medo de Dirigir, por favor. Claro, a gente tem hoje, eu trabalho com os atendimentos individuais, né, na modalidade presencial e também na modalidade online. No teu consultório, No isso? consultório, a gente tem também um curso online que é para com aulas curtas, assim, que para quem quer investir, mas para que seja mais fácil de adaptar na rotina, digamos assim, né, para ela poder ter esse autoconhecimento, enfim. E a gente tem também o grupo, que são encontros pontuais, né, são 4 encontros, a gente vai ter um grupo agora em março, onde a ideia é realmente trabalhar esses fatores todos que a gente está falando, claro que de um modo mais aprofundado, né, para que a pessoa consiga se conhecer mais e entender que medos são esses, e a partir disso a gente trabalha no grupo estratégias, técnicas, enfim, que ela pode aplicar na vida dela para poder dirigir com mais tranquilidade. Os medos não são comuns, né? Por isso que é legal o tratamento em grupo, né? Eles se encontram na mesma raiz, eu acredito, né? Eu estou te perguntando, tá? Me contradiga, se for necessário. Eles se encontram na mesma raiz, mas uma pessoa pode ter medo de uma ladeira, de morro abaixo, outro pode ter medo do morro acima, outro pode ter medo de ultrapassar, às vezes inevitável, ultrapassagem numa reta impossível, caminhão a 20 por hora, você tem que ultrapassar. E cada pessoa vivencia isso de uma forma, né? Então, essa troca de experiências é muito rica também. Eu já fiz dessa maneira, comigo foi assim, e uma pessoa ouvir a outra, elas vão se fortalecendo de um jeito muito bonito, assim, de acompanhar, né? Até porque também é comum que, vendo a participante ouvindo a história de outra pessoa, ela consegue visualizar que, não, essa pessoa consegue sim, né? E às vezes elas se falam coisas que servem para elas mesmas também, então ao mesmo tempo que ela está apoiando a outra, ela também está se fortalecendo, sabe? Então, isso é muito interessante. A terapia de grupo, ela é um fortalecedor, né? Interessante, porque nós somos empáticos, né? O que também gera, por exemplo, falamos da buzina. A buzina é uma questão de empatia. Você usa a buzina como um alerta inevitável, às vezes, numa emergência, como uma sirene, não é? Você não fica buzinando por nada. A buzina não é um instrumento que você use como freio, acelerador, o volante do carro. É emergencial. Exato. Né? E isso, além de assustar a pessoa, né, gera um monte de outros gatilhos, né? O grupo, então, fica disponível para as pessoas se inscreverem, não é? Quem quiser saber mais sobre isso. Ele tem idade mínima, como é que ele é formado? Pode ampliar, não tem limite assim pode fazer divulgar tuas redes sociais também, beleza. Quem quiser, tá? Bom, o grupo ele tem vagas limitadas justamente porque a ideia é que a gente consiga ter uma troca, né? Que a gente consiga ter espaço para todo mundo falar, para todo mundo compartilhar, dentro do que cada um sente à vontade, né? Óbvio. Então ele tem vagas limitadas, não tem essa questão da idade, justamente porque a troca de... Cada grupo tem uma característica sua, assim, então a gente já teve grupos com pessoas com uma faixa etária mais parecida, que teve um tipo de troca, outro grupo com pessoas de idade muito diferentes e houve outro tipo de troca, então isso é legal, essa mistura de experiências também, né, tanto de pessoas que já têm carteira, já têm CNH, e tem medo e não dirigem. Por causa de algum acidente? Muitas vezes acidente, mas muitas vezes não houve acidente também. Houve uma situação talvez difícil, né, que ela se sentiu desconfortável, ou saiu para dirigir com alguém da família e brigou com essa pessoa. É comum de ter alguma situação ali que foi, de alguma maneira, traumática, digamos assim, para ela, mas não necessariamente um acidente com danos materiais. Uma crítica mais cruel, às vezes. Ou ter cometido algum erro que realmente deixou ela muito nervosa. Então, para participar do grupo é isso, ter medo de dirigir. Se tu não tem carteira de motorista ainda, por conta do medo, também pode participar, isso é bem tranquilo. E essa edição em específico vai ser nas quintas-feiras à noite. Então, toda quinta de março, né, vão ser 4 quintas, a gente vai se encontrar para conversar sobre esses tópicos que eu vou estar mediando. O que é melhor? Um grupo homogêneo ou heterogêneo? Nós temos hoje, né, nas gerações, dificuldades em compreender, muitas vezes, na profissão, né, os baby boomers, né, a geração Z. O que é melhor para tratar psicologicamente? Cada grupo é um grupo diferente.
Para essa questão do medo, eu vejo que essas diferenças de idade, de profissão ou experiências culturais também não atrapalham a experiência do grupo. Uhum. Eu acho que agrega, porque na verdade a grande potência assim do grupo pro medo de dirigir, essa pessoa tá num lugar e vê que, poxa, não sou só eu que passo por isso. Uhum. Né? A gente tem uma parceria com a Secretaria de Trânsito, por exemplo, em que a gente faz palestras bimestrais e geralmente eu faço essa pergunta, assim, né, a sala lotada, assim, bom, quem hoje achou que não ia ter mais ninguém aqui hoje? E quase todo mundo ergue a mão, porque as pessoas realmente acham que só elas passam por essa experiência. Então, independente de idade, todos esses outros fatores, elas ouvirem outras histórias e verem que, bom, tem alguém que também está passando por isso e essa pessoa consegue, então também consigo, isso que tem um potencial muito, muito rico, né? Sim. Então, eu acho que, na verdade, é mais a construção do grupo que influencia do que esses fatores. E, claro, né, eu estou ali mediando, meu papel é justamente mediar para que essa troca possa acontecer de uma maneira que todo mundo se sinta à vontade, né, acolhido. Acho que é importante dizer também que a gente tem um contrato de sigilo, então que a gente conversa ali, fica ali entre os participantes, né. Então a ideia é que seja um espaço bem leve, apesar de ser um tema que é muito tenso, né, para quem está passando. Sim. Tu é professor também, né, universitário da FTEC, né? Isso. E tem um trabalho que tu falaste, né? Eu não gravei, eu errei, né? O título, pode falar, por favor. A gente está fazendo uma pesquisa sobre gênero e trânsito, justamente para tentar entender melhor aquelas questões que a gente estava conversando antes, culturais, né? Entender de um modo científico, né? Porque uma coisa é eu ter uma opinião sobre isso, outra coisa é eu ter dados. Então, é uma pesquisa... é muito comum, né? Ter opinião do achismo hoje em dia, né? Exato. Então, a ideia dessa pesquisa é a gente ter dados de experiências relacionadas ao trânsito, tanto de homens como de mulheres. Então, idade que tirou a CNH, quanto tempo levou, comportamentos no trânsito, assim, relativos a infrações, multas, acidentes, medo de dirigir. Então, ele é um formulário online, só com perguntas de múltipla escolha, ele é bem rápido, bem tranquilo de responder, ele é anônimo também, e a ideia é a gente ter esse banco de dados para depois poder analisar de maneira estatística quais são as diferenças entre gênero ali que a gente tem, para a partir disso poder entender também intervenções, políticas públicas, enfim, que a gente possa ter a partir disso, né? São muitas, né? As perguntas que devem ter sido pensadas para filtrar, né? Pode citar algumas que estão no formulário, por exemplo, uma ou duas? O que me vem, assim, de primeira, acho que essa questão de como a pessoa se sente no trânsito. Então, a gente tem perguntas sobre isso. Como ela se sente quando ela está de carona e como ela se sente quando ela é motorista. Tu vê que nós falamos sobre isso, né? Entende, né? Porque você, quando sabe dirigir, a carona sempre qualquer pessoa, eu acho, passa por freia junto, né? Enfim. Eu vou dizer, a única pessoa mesmo que eu me sentia bem ao andar de carona era o meu pai, que me ensinou a dirigir uma boa parte, né? O meu filho dirige bem. Mas enquanto ele não me xingou de eu ficar dando palpite, né? Eu não parei. Então, quando eu ando com ele, eu fico quieto para não tomar um xingão. Olha, cuidado aqui, vai ali. E meu pai tinha um pouco disso. Quando ele andava comigo, cuidado aqui, pode ir, vai aqui. Isso irrita mais o motorista, né? Eu tô vendo. Até pela intimidade ali também, né? Exatamente, né? E quando você anda de Uber, normalmente você vai atrás, né? Então, quer dizer, é outra coisa, né? Quem quiser achar o formulário ou achar você nas redes sociais, como é que faz, William, por favor? A gente tem uma página no Instagram que se chama Supere o Medo de Dirigir. Então, ali, inclusive, eu coloco bastante conteúdo sobre o assunto, né, reflexões, enfim. Quem quer saber mais detalhes do grupo, ou se inscrever, já que as vagas são limitadas, pode entrar em contato por ali, ou por e-mail também, que é superemedodedirigir@gmail.com. E quem se interessou pela pesquisa não precisa ter medo de dirigir para participar dessa pesquisa, tá? Basta ter carteira de motorista. Pode mandar uma mensagem por ali também no nosso Instagram, que eu mando o link. Inclusive, vou agradecer muito, porque essas participações voluntárias para a pesquisa são bem importantes. Porque todos estão envolvidos, né? É uma rede, né? O pedestre faz parte, né, da rede de trânsito, né? E ela é uma responsabilidade e é o que é do interesse de todos nós, porque todos nós estamos no trânsito diariamente ou quase diariamente.
Perfeito. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, nós vamos falar mais, viu? Tem o Maio Amarelo, tem o pessoal Com certeza. que tem bastante gente que conversa. Eu gosto sempre de conversar nessas áreas da psicologia, porque elas vão além, né, da nossa necessidade de bem-estar no café da manhã. Fundar bastante, então te agradeço bastante o espaço. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. É o Teoria de Tudo, instante só, nós já voltamos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da